Pai do Senhor, queridos e queridas, estamos aqui de novo, de volta à nossa aula da Faculdade de Teologia de Missões FATEM, do professor Robert Amorim, curso que fiz, me edifiquei e quero compartilhar com vocês. Aqui na sala de aula do WhatsApp, eu quero dizer que nós vamos estar ministrando 2 cursos nessa semana, né? Porque cada semana eu dou um curso e certifico. Mas nessa semana eu vou ministrar a 2 e a 3 juntos. Por quê? Porque a 2 é um áudio só. Então eu vou ministrar um áudio da 2 e dois áudios do 3, que vai fazer 3 vídeos. E certificar, como sempre, até no domingo. E domingo, na próxima segunda, damos continuidade, porque esse estudo vai se alongar, porque ele é muito grande, é muito importante, porque falar de oração, de intercessão, não é falar de qualquer coisa. E você vai se edificando cada vez mais. Aqui nós vamos dar início, então, à segunda aula da oração e intercessão. Escola de Oração e Intercessão. Na programação da segunda aula falaremos sobre o perfil do intercessor, conceito, característica do intercessor, chamado ministerial, responsabilidade e privilégio ao chamado intercessório, consequência da negligência e da omissão, identificação com as necessidades do povo. Jesus é o único mediador, leia-se intercessor, entre Deus e o homem. Por quê? Porque há um só Deus, um só mediador, um só entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Abra também sua Bíblia ou anote aí Hebreus 7, versículo 25, que diz: pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Conceito. A palavra intercessor quer dizer mediador, advogado, ou seja, aquele que se coloca no meio entre duas partes para se buscar um acordo ou uma vitória. Quando você está intercedendo por alguém, você está buscando a vitória dela. Você está intercedendo pela vitória dela. Você está sendo um advogado junto à causa dela. A nossa luta, meu irmão e minha irmã, já aprendemos isso, não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, tenebrosos, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Então nós precisamos aprender aqui que o intercessor tem que ter consciência disso, que a oração, que a intercessão é uma guerra, é uma luta constante. Ela precisa ter conhecimento do campo espiritual para saber contra o que ela está lutando, contra o que ela está pelejando, sobre o que ela está orando. Oração não é simplesmente Senhor abençoe em nome de Jesus, amém. Não. Se tem uma entidade, se tem um demônio, se tem uma hoste celestial do mal atingindo naquela região e você entra orando sem o conhecimento, é perigoso. Você precisa fazer todo um mapeamento, ter todo um conhecimento, e nós vamos aprender isso na aula 3, que vai te capacitar a se tornar um intercessor sobre aquela vida, sobre aquele bairro, sobre aquela cidade, para que você guerreie com as ferramentas necessárias para se sair vitorioso. Vamos para o próximo slide. Conceito agora, característica de um intercessor. Existem alguns aspectos importantes que fazem parte da vida ministerial de um intercessor. Os principais são... Vou tentar baixar um pouquinho, né? Porque está muito alto aqui o áudio. Os principais são inconformismo, vida de oração, disposição e fidelidade.
O intercessor precisa estar inconformado com o erro. Ele não pode se conformar com o problema, com o erro, com a situação fora da posição de Deus. O intercessor precisa ter vida de oração. Ele precisa orar, ele precisa ter prazer de orar. O intercessor precisa ter disposição. Porque se não tivermos disposição, nós não vamos orar. Porque a oração, às vezes, ela requer tempo. Ela requer de nós, às vezes nós dobramos nosso joelho para fazer uma oração de 2 minutinhos e acabamos meia hora. Você precisa ter disposição e fidelidade. Você precisa ser fiel a Deus. Porque aquele que não é fiel a Deus tem as suas orações batidas no teto e volta, não alcança o trono de Deus. Ser fiel a Deus na sua palavra, ser fiel a Deus na sua obediência, ser fiel a Deus em tudo que a Bíblia nos ensina a ser fiel. Amém? Mais alguns atributos de um intercessor que o intercessor deve ter. Amor. Queridos e queridas, se você não tem amor com o seu próximo, se você não é capaz de liberar amor, você não pode ser um intercessor, viu? O intercessor precisa ter amor pelas almas, amor até por aqueles que nos ofendem, que nos agridem, que nos magoam. Porque com certeza quem faz isso, algo está de errado nele, não em nós. Precisa ter identificação. O intercessor precisa ter identificação. O que é identificação? Você precisa saber quem você é e as pessoas precisam identificar você, um homem e uma mulher de Deus. O intercessor precisa ter compaixão. Compaixão é você sentir a dor do teu próximo como se fosse a sua. É você chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Se você não tem essa compaixão, se você fala, problema dele, deixa pra lá, a vida dos outros, não tem nada com isso, cada um com a sua cruz, você não tem compaixão, então você não é um intercessor. Agora, quando você abraça a causa, quando você vê um irmão chorar, passar fome, você sente aquela dor como se ela fosse sua, você tem compaixão. E o intercessor precisa ter discernimento. Porque a palavra de Deus vai dizer que há pessoas que é pra gente nem orar. Tá? É pessoas que a gente não pode botar a nossa mão porque está sendo tratado por Deus. Então, você precisa pedir a Deus discernimento. Senhor, até onde eu posso orar por esta causa? E discernir também se aquele pedido que está sendo feito é de Deus. Às vezes alguém te pede, pastor ou irmã, minha intercessora, intercede por mim aí porque eu quero casar. Eu preciso casar, eu estou num relacionamento, eu preciso casar. Aí você começa a orar para que aquele casamento saia. Só que aquela pessoa está querendo casar com alguém que já é casado. Está querendo casar com alguém que teria que restaurar o seu casamento com a família anterior. Você não está tendo discernimento, você está orando errado. Você precisa pedir a Deus, Senhor, essa pessoa está verdadeiramente livre para esse casamento. É isso que o Senhor quer. É saber direcionar as orações. Não é, Senhor, abençoa ela, atende o pedido dela, faz ela casar. Não, de jeito nenhum. Você precisa pedir, Senhor, me dê discernimento para me entender a história desta pessoa. Faça a tua vontade, sempre terminar as orações com faça a tua vontade, que Deus sabe de todas as coisas. Mas, Senhor, mostra a ela. Se é para ela casar, se não for, retire essa pessoa, faça com que essa pessoa venha fazer o conserto na vida dele, na vida dela, e o Senhor coloque a pessoa certa no caminho. É ter discernimento de oração, não é orar de qualquer jeito, isso também é perigoso. O intercessor precisa de tudo isso, não é simplesmente dizer eu sou um intercessor porque eu oro. Tem que orar com essas características, com esse discernimento, com essa sabedoria, com esses atributos. Amém? É chamado ministerial, a consciência do seu chamado. João capítulo 15, versículo 16. Lá em João capítulo 15, versículo 16, nós vamos ler assim: Não fostes vós quem me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Aqui o Senhor está dando autoridade ao intercessor, para que tudo que ele pedir a Deus, em nome de Jesus. Como senhora, então, pastor, eu não posso pedir para o Espírito Santo? Eu não posso pedir para Deus?
Eu não posso pedir direto para Jesus? Jesus está ensinando: tudo que pedires a Deus em meu nome. Então, como oramos? Ó Deus, me conceda isso. Ó Deus, vai lá. Ó Deus, faz aquilo. Ó Espírito Santo, me conceda isso. Ó Espírito Santo, me conceda aquilo. Me conceda aquilo outro. Ou, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Então, Jesus está ensinando que nós precisamos, tudo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, Deus nos concederá. Mas o nome de Jesus tem que estar na frente. É no nome de Jesus que nós somos batizados. É no nome de Jesus que nós somos salvos. É Jesus quem nós aceitamos como único, total e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma. Mas, pastor, os três não são um só? São. Mas no céu existe hierarquia, que muitas das vezes aqui na terra nós não queremos respeitar. Mas se não aprendemos a respeitar a hierarquia, não iremos para o céu. Porque a palavra já vai nos ensinar que lá tem hierarquia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. A palavra de Deus vai dizer: tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, quando você for orar, peça a Deus em nome de Jesus. E onde entra o Espírito Santo, pastora? O Espírito Santo é aquele que leva as nossas orações e traz. É aquele que intercede junto. É aquele que nos dá a palavra de oração, sábias, os discernimentos para os pedidos que nós vamos fazer. Então, para ele sim, Espírito Santo, me dê discernimento, sabedoria para orar a Deus em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento de oração para você orar a Deus em nome de Jesus e você receberá a sua oração atendida. A escolha de Deus não está absolutamente baseada em qualquer tipo de mérito humano, pois Davi disse lá em Salmos, capítulo 139, versículo 16: os teus olhos, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Olha só, o nosso Deus é o Deus que conhece o fim, mesmo antes do começo. Nem tinha acontecido nada, mas já estava escrito no livro de Deus. Davi vai dizer que já estava a história dele, a vida dele já estava escrito, mesmo antes dele existir, mesmo antes de acontecer. Também em Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai dizer: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Meu irmão e minha irmã e meu irmão, um chamado de Deus, alguém que é chamado de Deus com ministério intercessório ou outro ministério, já está marcado desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe, o Senhor já o constituiu profeta, intercessor, pastor, obreiro, missionário, desde o ventre da tua mãe. Independente da luta, do que você vai passar, dos caminhos que você vai trilhar aqui na terra, mas você vai chegar aonde o Senhor constituiu, aonde o Senhor escreveu que você deveria chegar. Porque assim a palavra de Deus nos ensina. Amém? Chamado ministerial, ele necessita, quando nós somos chamados, ele necessita da unção e da habilitação. Nós precisamos ser chamados, ungidos e habilitados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O telefone toca, você vai lá, atende, e aí você começa a conversa. O chamado é quando Deus te chama para um determinado ministério. Deus te chama para intercessor, Deus te chama para missionário, Deus te chama para pastor. O meu chamado é esse. O telefone tocou. Está chamando. Deus está chamando. Fulano, vem servir, vem fazer a minha obra. Eu quero você louvando, eu quero você como intercessor, eu quero você como pastor, eu quero você como isso. O telefone está tocando, você está sendo chamado. O teu chamado. Você resolve atender o chamado.
eu atendo o chamado, aí vem a unção. Alô, começa-se uma conversa, né? Começa-se uma conversa, é o processo da unção. Você vai se preparando, você vai ser ungido. Davi, quando foi ungido, assumiu de imediato? Não, muitas das vezes você pode nem assumir de imediato a unção, mas você vai ser ungido, vai começar a vir a conversa daquilo, o estudo daquilo que você vai fazer dentro desse chamado. Após essa unção, você é levado imediatamente para habilitação. Quando a gente vai, né, dirigir, o que a gente tem que fazer? Tirar carteira. Então a gente vai para a habilitação, vamos nos habilitarmos. Vamos fazer todos os preparativos para poder estarmos habilitados. Quando você se preparou, se ungiu e recebe essa habilitação aqui, você foi habilitado. Aí você está pronto para exercer o teu chamado. Amém? Você entendeu isso? O telefone toca, você atende, a unção veio sobre a sua vida e você se habilita. Você está habilitado. Aqui você está na unção, na preparação, no estudo, se preparou, habilitou, pegou a sua habilitação. Pegou a sua habilitação, agora é mão na massa. Vamos trabalhar porque você está habilitado para isso. Amém? Conseguiu entender? Unção, né? Chamado, unção e habilitação. Chamado ministerial. Deus não se arrepende dos dons. Quando Deus te dá um dom, meu irmão e minha irmã, Ele não se arrepende do dom que Ele te deu. Porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aqui nós entendemos uma situação muito perigosa, que são de pessoas que recebem dons de Deus e se desviam do caminho do Senhor. Ao invés de caminhar para cima, elas descem. Elas escolhem caminhar para baixo. Elas escolhem o caminho do mundo. E às vezes vão parar até em outras religiões do tipo espiritismo. E o que acontece? Se os dons são irrevogáveis, se Deus não tira os nossos dons, se Deus não se arrepende, se nós continuamos mesmo desviados com os dons de Deus, conforme a palavra de Deus nos leva a crer e nos ensina, nós continuamos com os mesmos dons. E aí o que o inimigo astuto faz? Ele usa esses dons, tá? Ele usa os dons que Deus nos deu para enganar outras pessoas. Aí você vai ver lá, né, a mesa, você vai no centro espírita, e ali tem a mesa dos médium, né? E as pessoas ali que são médium no centro, você tá lá, você entra lá naquela mesa e de repente você começa a fazer parte, né, do corpo lá do centro espírita e começa a ser transformado, né, em médium. Você começa a adivinhar as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, e isso nada mais é do que o dom profético, a profecia, e o diabo está usando como mediunidade. Eles mudam o nome para diferenciar, mas é um dom de Deus que Ele te deu que o diabo está usando. A profecia, a telepatia, né? Ele está usando esse dom de Deus profético como adivinhação, como, né, mediunidade, como essas coisas todas para enganar todo o povo que está nas trevas junto com ele. Então a gente precisa tomar todo esse cuidado e não praticar, né? Quando você que é desviado aí, que tiver porventura escutando esse e sabe que Deus te deu um dom, não usa isso não, viu? Cartomante, adivinhar futuro, é profecia. E o diabo está usando aquele dom, aquelas pessoas aquelas pessoas na presença de Deus com certeza serão grandes profetas do Senhor. Amém? Consequência da negligência e da omissão. Maldito aquele, preste bem atenção nessa parte, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Querido, queridas, se você, né, aqui nós podemos entender que está falando também justamente do que dissemos lá atrás. Tem um dom e usou relaxadamente, usou para engano, emprestou ele para Satanás, você acaba se transformando em maldito.
Você está usando o dom que Deus te deu para, com outros nomes, como adivinhação, mediunidade, telepatia, seja o que for, cuidado, você pode estar entrando aí na linha que vai dizer em Jeremias capítulo 8, versículo 10, dos malditos que fazem a obra de Deus, que usa aquilo que Deus deu de forma relaxadamente. Claro que também nessa palavra está falando daqueles que estão dentro da igreja e também não fazem aquilo que Deus lhe confiou devidamente, faz de qualquer jeito. Deus te levantou como intercessor, mas você não quer orar pelas pessoas, você ora de qualquer jeito, você não quer seguir, você não quer estudar a palavra de Deus para se habilitar, como nós já falamos lá atrás. O telefone tocou, você atendeu, foi ungido, mas não está se habilitando para fazer aquilo que o Senhor te ungiu, te chamou para fazer. Então a palavra de Deus também vai dizer: maldito é aquele, que lança a mão do arado, que faz a obra de Deus relaxadamente. Também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, se você escolher estar com a prostituta, estar com aqueles que estão fora da presença de Deus, se unir ao espiritismo, essas coisas, e usarem os dons de Deus erroneamente, você vai se tornar um só corpo com ele. Com certeza perderá a salvação. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele e tem a salvação garantida. Então cuidado, quando Deus te confiar algo, valorize, use, respeite, mereça, porque as coisas de Deus são sérias. Faça a obra de Deus cuidadosamente, com amor e não relaxadamente, para não ser um maldito. Guardemos os nossos corações, guardemos em nossos corações, não podemos parar e nem abandonar o barco, pois se o fizermos, deixaremos o corpo de Cristo descoberto, e isso acarretará maldição pessoal e familiar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que carro de crente não tem a marcha chamada ré. Não podemos parar e nem abandonar o barco. Uma vez ungido, você não pode, você não tem o direito de abandonar. Uma vez chamado, aceito, atendeu o telefone, recebeu a unção, não dá mais para voltar atrás. Esse carro não tem a marcha ré, é só para frente. Porque se você insistir em abandonar esse barco, deixar o corpo de Cristo descoberto, você vai estar deixando vidas que precisam de você, pela qual você foi ungido para poder abençoar, tratar, cuidar, orientar. O que acontece? Você vai estar deixando essas vidas descobertas, desprovidas. E você vai estar automaticamente acarretando maldição pessoal e familiar, ou seja, para a sua vida e para a sua família também. Cuidado, meu irmão. Se você foi ungido, ungida por Deus, por algum ministério, honre esse ministério, não faça relaxadamente e não pense jamais em abandoná-lo. Amém? Continue na missão que o Senhor te colocou. O segredo do temor. Temor é o medo de magoar aquele que você ama. O temor é o princípio da sabedoria. Precisamos sim ter esse temor, ter receio de magoar aquela pessoa que nós amamos, de magoar a Deus, de magoar o nosso próximo. O temor é princípio da sabedoria. Amém? Na próxima aula nós já vamos entrar aqui na terceira aula. Eu disse que a segunda seria pequena, então nós vamos ministrar essa semana a aula 2 e a aula 3. Encerramos a aula 2, não vou mandar certificado, vou mandar perguntinhas e vou continuar com a aula 3 ainda essa semana, e mais 2 áudios da aula 3, mais 2 perguntinhas, e só no final, quando terminarmos essas 3 aulas, eu vou fazer o certificado da aula 2 e 3 em um só, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus.